Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, para você aí que está lavando a louça, cozinhando, estendendo a roupa, dirigindo o carro, ou na vida boa igual meu amigo José Gustavo, ou tá no ônibus, no metrô, sei lá, estabilizando o parâmetro da baixa vazão, ou esperando a integração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast das áreas contaminadas, eu sou o Marcos Tanaka Riz. Bom, como eu falei no episódio anterior, nós estamos com uma campanha de financiamento no Apoia-se. O Apoia-se é apoia.se/ECDambiental. Quem quiser e puder contribuir financeiramente com os nossos canais aí de divulgação científica e produção de material e conteúdo científico e técnico ligado ao gerenciamento de áreas contaminadas, é só acessar lá e lá está tudo bem explicadinho. De antemão, agradeço muito a quem se dispuser a fazer isso. Por enquanto, temos alguns apoiadores anônimos, que eu agradeci pessoalmente, e também temos alguns apoiadores públicos, os quais agradeço muito publicamente aqui. Poxa, agradeço muito, vocês estão me ajudando demais, não só pela grana, mas por todo o incentivo que vocês têm me dado. Meus agradecimentos públicos vão aqui aos apoiadores de primeira hora: Alan Humberto, grande Alan, obrigado. Diego Silva, valeu Diego. Felipe Ferreira, Tatiana Citolini e Willem Taquia. Aliás, o Willem, ele já me concedeu uma entrevista, eu gravei um episódio com ele. Em breve nós vamos ter as palavras do Willem Taquia por aqui também. Repetindo, o site é apoia.se/ECDambiental. Tá? apoia.se/ECDambiental. Esse financiamento vai ajudar a manter todos os nossos canais aqui com conteúdo gratuito aí para toda a comunidade do GAC. E agradeço mais uma vez. Na última newsletter, eu falo um pouco sobre o conceito do New Green Deal, ou New Deal Verde. Mas o que é isso aí? Em poucas palavras, é uma proposta da deputada dos Estados Unidos, a Alexandra Ocasio-Cortez. E essa proposta resgata o New Deal. New Deal é um programa do ex-presidente Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, na década de 30. Esse plano se baseou, o New Deal se baseou no aumento dos gastos governamentais para ações de infraestrutura e principalmente de geração e manutenção dos empregos. E esse conjunto de ações, aí, o New Deal, tirou os Estados Unidos da Grande Depressão, do início dos anos 30. Bom, esse aumento dos gastos públicos para gerar demanda econômica foi proposto por Maynard Keynes, um economista famoso, e até hoje são propostas realizadas e implementadas em muitos países. Isso é um contraponto à não intervenção estatal da economia. Alexandra Ocasio-Cortez pretende fazer algo parecido com o desenvolvimento, o que ela chama de desenvolvimento verde, onde o governo dos Estados Unidos pilotaria uma série de medidas, aí implementar medidas, colocar dinheiro nisso, para zerar as emissões de carbono até 2050. E isso iria recuperar o mundo inteiro da Grande Depressão. Segundo ela, a Grande Depressão agora é o aquecimento global e o mundo precisaria desse New Green Deal. Com isso a gente pode dizer que ganha terreno a visão de um futuro em que as sociedades vivam dentro das suas possibilidades ecológicas, em que os recursos sejam distribuídos mais justamente e as pessoas viveriam bem dentro dos limites do planeta. E aqui, mais uma vez, eu faço um paralelo, comento o livro Colapso. Leiam esse livro, pessoal, não esqueça. Tem um trecho lá que o autor relata perguntas de seus alunos. E as perguntas dizem basicamente o seguinte: o que será que sentiu o cara que derrubou a última árvore da Ilha de Páscoa, ou de outras ilhas da Polinésia, ou da Groenlândia, do setor da Groenlândia que ele estava estudando, etc. Obviamente, foi um processo longo. E não foi o último cara que derrubou a floresta que acabou com tudo, mas é um processo longo
E esse processo é mais ou menos o que nós estamos vivendo no planeta hoje em dia. Então, são várias condições que são dadas para que o colapso se instaure e aí alguém vai cortar a última árvore, né? Espero que não sejamos nós, né? Mas essa pergunta dos caras aí me remete ao filme Lorax. Eu assisti esse filme, é uma animação, né? É um filme, uma animação muito legal. Eu vi com meu filho e meu sobrinho e recomendo que todo mundo que está me ouvindo aqui assista essa animação. É fantástica e explica muito sobre a questão ambiental. Então, anotem aí, Lorax. Bom, uma outra pergunta que eu tenho respondido ultimamente é sobre o porquê de existir um rebound. O que é um rebound, né? O retorno das concentrações após um tempo, ou após até uma remediação, né? Então, as concentrações medida nos poços retorna, como se fosse um rebote, um rebound. Na verdade, isso é mais ou menos a volta dos que não foram, não é? Porque a massa nunca saiu de lá. A grande massa de contaminantes permaneceu na fonte secundária, ou seja, naquele solo contaminado. Ele só não foi visto pelo responsável técnico que baseou sua investigação e sua métrica, seu monitoramento, sua remediação em postos de monitoramento e ficou acompanhando concentração em água. Ele certamente não baseou a sua investigação, seu diagnóstico na massa que está presa na fonte secundária. Grande parte desse solo contaminado está na zona saturada. Então, essa grande massa está imobilizada ali na zona saturada. Uma parte está na zona não saturada, é claro, mas uma grande parte dela está na zona saturada. E ela não está somente adsorvida. O que é adsorção? É um processo químico. Isso seria uma adsorção. E essa massa não está simplesmente adsorvida, mas ela também está imobilizada nos poros. Então, um processo físico nos poros. A gente poderia chamar isso aí de retida, né? Uma massa retida, mas o uso desse termo aqui pelo nosso mercado está muito relacionado com a zona não saturada. Então, para diferenciar, eu gosto de chamar de massa imóvel, massa imobilizada, porque isso inclui o que está absorvido, o que está sorvido, o que é residual. Tudo isso aí, seja na zona saturada ou não saturada, eu gosto de chamar de massa imobilizada. Ela está, de alguma forma, ligada ao solo nas zonas de armazenamento. Essa massa imobilizada, uma boa parte delas, eu já descrevi aqui como trapeamento, né? Trapeamento do El Napo. Eu já comentei bastante sobre isso e recomendo que vocês leiam os artigos, e o artigo básico para isso é a tese do meu amigo Marco Pérez, escrita em 2009, tá bom? Então leiam essa tese. Seja poço de combustível, seja indústria, seja grande vazamento pequeno, seja solvente clorado, diesel, óleo, metal, seja o que for, a grande massa vai estar imobilizada nas zonas de armazenamento, ou seja, nas argilas, seja na zona saturada, seja na zona não saturada. E essa massa tem um grande potencial de causar um aporte para a fase dissolvida ou para a fase vapor, se for uma substância volátil. Então, o que é o fundamental? O fundamental é você identificar essa massa. Onde ela está? Ela está certamente nas argilas e está ligada ao solo. É uma massa imobilizada no solo. Então, amostrai o solo, né? E aí você vai diminuir a sua chance do rebound ou da sua volta dos que não foram. Chega de conversa, eu vou falar do meu convidado, o meu amigo Charles Oliveira de Jesus. No episódio anterior, ele fala da luta dele, né? Da imensa luta para chegar até a posição que ele está hoje, das várias batalhas que ele venceu pela vida e dentro da nossa empresa, e de muitos perrengues que ele passou no campo, alguns engraçados, outros trágicos, né? Mas enfim, ele, com a habitual competência dele, ele superou todos esses desafios e tem hoje uma posição muito importante. Nesse atual episódio aqui, ele continua os perrengues, mas ele conta histórias em que ele conseguiu ser bem-sucedido em situações de campo muito adversas, como pescar coisas perdidas dentro de furos ou dentro de poços. Ele mostra como ele fez isso e são coisas muito, muito interessantes. E ele finaliza com vários agradecimentos a muitas pessoas que foram importantes para ele e com um relato assim emocionante, relato realmente emocionante sobre a nossa saída do galpão da ECD depois de 16 anos. Para quem não sabe ainda dessa história da nossa saída daquele galpão, por favor, leia o meu texto no site da ECD, ecdambiental.com.br, e o relato dele, em conjunto com o texto, é algo
que para nós é muito marcante, muito emocionante. Mais uma vez eu repito aqui que foi uma honra ter feito essa entrevista com meu grande amigo e professor Charles. Eu espero que vocês apreciem e continuem nos acompanhando toda semana aqui nesse podcast, no nosso canal do YouTube, nosso canal do Telegram e na nossa newsletter também. Se inscrevam na newsletter, está muito legal. Agradeço muito novamente a todos que nos dão apoio, especialmente aos que foram lá no Apoia-se e contribuíram financeiramente conosco. Obrigado para todo mundo e até a semana que vem. Fiquem agora com as palavras de Charles Oliveira de Jesus. Então, isso que eu ia perguntar também. O que é mais difícil? Você construir as máquinas que você construiu lá na ECD? Você construiu várias, né? Você e meu pai. É mais difícil você construir a máquina ou fazer as maluquices que eu invento? As suas obras de arte que você inventa. Porque é o método que você quer. Mas o mais próximo possível do que você quer. Por exemplo, lembra? Quando a gente fez a primeira caixa preta. Aquela caixa de madeira não deu certo. Primeiro fizemos de tubo, não deu certo. E vai, né? Sim. Então, a pessoa acha assim, vem prontinha, né, Marcos? Não, pô, faço não. O interruptor não funciona, a lâmpada não funciona, aquela lâmpada clareia demais, né, Marcos? Isso, Acho que é só chegar e colocar. Grande. Que para chegar àquele ponto, a pessoa não imagina que aquilo é feito com registro de botijão de gás. Você entendeu? Ih, você contou o segredo agora. Né, Marcos? Quantos combustíveis a gente colocou que não apareceu nada, né? Sim. Que a gente achou que não iria funcionar, quantos, né? É muito gratificante isso aí. É isso mesmo. Quando a pessoa realmente vê, consegue identificar que realmente o negócio é bacana. Então eu me lembro de muitos momentos bacanas ali, sabe, que a gente passou. E o aquecedor? Sempre assim, sabe, exatamente o aquecedor. Aí você me chega um dia, eu quero isso, Charles. Né, mas quantos testes a gente não faz antes, né? Sim. Você imagine, e o nosso poço pré-montado? Sim. E para chegar um poço pré-montado, mais uma loucura do Marcão que você teve também que sofrer, né? Marcão me chega com o poço pré-montado e fala, meu, sim, a gente fez, né, mano? Chegamos a fazer idênticos, sim, copiamos. Não, a gente comprou o deles e não funcionou. Exatamente, não funcionou. A gente chegou a copiar e não funcionou. Tudo isso aí, né, Marcão, feito, né? Tudo ali com empenho, com dedicação, né? Nossa, sem dúvida. Acho que é impossível dar errado. E as máquinas, Charles? Porque compramos uma máquina, uma Hollow para montar no caminhão e teve que praticamente fazer ela totalmente diferente. E você foi lá e fez. Daí compramos outra máquina para pôr no caminhão, o engenheiro hidráulico bom, o cara bom de projeto e tal, mas sempre tinha um negocinho que não funcionava. E lá foi você e consertou, você e meu pai. E aí o trator. O pai chega com o trator, né? O trator agrícola que ele usava na fazenda. E eu falo, viu, pessoal, vamos fazer uma máquina com isso aí. E daí lá vai vocês fazer a máquina. Qual foi a mais difícil de regular, de fazer, de construir aí, Charles? Qual que foi o maior desafio dessa? Marcos, a primeira Hollow que foi comprada, né? A máquina veio praticamente sem nada, né, Marcos? Foi trocado tudo da máquina, tudo, porque ela não perfurava, né? Tinha muito problema em regulagem. Sim, é isso. Mesmo o cara sendo... Aí o que o cara fazia, né, Marcos? Ele enchia de apetrecho, sendo que era coisas, às vezes, básicas, uma regulagem, a potência da bomba, esse tipo de coisa já resolvia. Que nem aconteceu em uma das máquinas, mesmo tendo um resfriador de óleo hidráulico, o aquecimento era insuportável. Aquecia muito. Não, vamos fazer assim. Daí chegou um cara e falou, vamos colocar um calço na bomba. Essa máquina, Marcos, logo no início colocou esse calço. Trabalhou anos essa máquina com essa bomba. Aí chegou um momento lá de tanto uso. A bomba, né, tem seu tempo, né, Marcos? Útil, danificou. A bomba tem que ser igual, tal, vamos colocar. E é super cara, né, Marcos? Uma bomba daquela não é barata. Cara. Aí comprou a bomba, coloca a bomba. Novinha, zerinha, coloca. Quem disse que funciona? Vamos levar para o fabricante da bomba. Mesma coisa. O cara me enche de registro, me enche de não sei o quê, tem que diminuir o fluxo, tal. Ah, é o calço da bomba. E o cara falou, você tá maluco, rapaz, de colocar um calço no bomba. Se você colocar, acabou a garantia da máquina, você perdeu. Você tá doido de colocar um calço, uma bomba zero dessa. Isso não existe, descarta. Eu falei, seu Manuel, vamos fazer o seguinte. Eu falei, seu Manuel, vamos mexer nessa bomba, né? Ah, tá bom, você acha que resolve? Resolve.
Vai perder a que a gente garantia. fez? Se errar, é 15 mil jogado Se fora. errar é 15 mil, exatamente. E para você ver, né? Eu volto a falar. E ele, não, pode mexer. Vamos lá. É isso Pode aí. mexer na hora. Então, mas não tem como você ter aquela. Não tem como você não fazer. Você faz mesmo e aprende. Um chefe majoritário que tá ali te ajudando em tudo, pô. Né? Tá ali do teu lado, te apoiando sempre. Coloquei o calço. E fiquei. E eu e Samuel não fala nada. Regula lá e não deixar o cara ir pra campo. Porque se fala, Ótimo. o operador da máquina fica, puseram o calço, tá errado e tal, né? Isso mesmo. Exatamente. Essas coisas, mano. Aí, E o nessa, sondador é supersticioso, né? O sondador é muito supersticioso. Assim. Muito. Tem que ser do jeito dele, exatamente. Aí o cara chegava, pô, a máquina tá boa pra caramba, fez algum. Não, a bomba é nova. Ó, a bomba é nova. Não mexe, a bomba é nova, não mexe. Falando nessas coisas de consertar e tal, qual foi a maior pescaria que você já fez? Que pescaria, para quem não é da sondagem, né, é você tá furando, a ferramenta cai no furo, né, e você perderia todas as suas ferramentas, e aí precisa de alguém pescar, né, ou seja, tirar as ferramentas lá do furo. Qual foi a sua maior pescaria? Aí você falou uma coisa interessante, já teve muitas, viu? Muitas, não foi poucas não. Já teve pescaria de cinema, até uma chave do mandril, que ela é uma chave que ela é uma L grande, já caiu no furo, você acredita? Só para você ter ideia, até uma chave, grifo. Essa chave do mandril, como é que você pegou no fim da história, Charles? Como você pegou essa chave aí? Foi em Piracicaba. Sim. A chave do mandril, a gente estava com uma rotativa, isso daí pegar a primeira fratura um em Piracicaba. Interessante, porque isso é raro de fazer, isso aí foi, sei lá, 2015, né, Charles? 2016, alguma coisa assim. Exatamente. E só agora que estão chamando aí empresas como se fosse a nossa, né, mas vai com uma rotativa, reveste toda a camada que é um sedimento, né, que é solo, crava o revestimento na rocha sã. Isso é importante, e a gente insistiu aquele dia lá, né, nesse trabalho que você está falando aí, a gente insistiu para a consultoria fazer, brigamos que o cara não queria e tal, nós brigamos e conseguimos convencer o cara finalmente, a única vez que nós conseguimos fazer isso, conseguimos convencer o cara que ele tinha que cravar o revestimento na rocha sã, e aí sim, coletar os testemunhos com o revestimento cravado lá, né, e aí um geólogo deles ali, um geólogo da consultoria, um cara bom, experiente, para identificar a fratura, e aí somente aí instalar o poço. Né? Então esse era o trabalho, né? Exatamente isso. Fizemos vários pontos desse aí, deu certinho. Sim. Tudo bem revestido, tudo bem isolado, na realidade, tudo perfeito. E o que eles queriam? Na primeira fratura, Marcos, a gente instalar o poço. Porque a gente iniciou os trabalhos, né? A gente estava trabalhando, aí estava eu, mas o pessoal lá revestindo na parte do sedimento até chegar na rocha, eles revestiam, depois eu ia com a rotativa, né? A gente concretava primeiro, sabe? Mas deixava lá 1 dia, 2, até secar o cimento, para não descer sedimento para dentro do furo, né? Senão você não consegue perfurar na rocha, né? Sim. Daí, Marcos, então, o primeiro ponto a gente faz foi muito rápido. Aí chegou um pessoal, nesse exato momento, o primeiro ponto, o pessoal era curioso para saber como funcionava, né? Então, um negócio, o pessoal da CETESB, lá, veio um cara, faz um negócio direito, pelo amor de Deus, que vai em setembro. Eu falei, fica tranquilo, cara, aqui pode ficar tranquilo. E a gente fez bonito, viu, Marco? O retorno daquela água não isse para o solo, caísse dentro do container. Sim. A máquina fez um buraco, já caía direto no container, aquele lá tirava o container quando enchia aquele sedimento, aquela água. E outra coisa, ali. Isso é muito bem lembrado. Isso é muito bem lembrado, Charles, porque, em geral, os caras nesse tipo de sondagem, eles recirculam a água. E isso na área contaminada, pelo amor de Deus, né? Isso não pode. E a gente insistiu que a gente ia jogar essa água, né? Essa água que retornava do furo, que saía do furo. A gente ia jogar fora essa água. E aí o responsável legal ali, a indústria e a consultoria, tinham que destinar essa água. Aí que a gente falou, pô, tem pipa. Não precisa usar a água da indústria. O caminhão-pipa é super barato. Sim. Porque se a gente retornar, a gente vai jogar toda essa contaminação para baixo. Então houve uma certa discussão, e quem acatou isso é a CETESB, acatou sua ideia, que você falou, não, tem que ser desse jeito mesmo, tá certo. Aí o que a gente fez, Marcos? Veio uma máquina, cavou um buraco, a gente enterrou o container. Só para você ter ideia, enterramos ele, aí a água caía todo dentro, depois só removia.
E teve uns pontos que a gente não fez isso, forramos a lona, e depois a gente pegou uma bomba, SAP, e recolhia toda a água. Sim, Conforme sim. enchendo, ficou mais Sim. fácil para a gente. Ia jogando no tambor, foi muito legal. Aí nesse primeiro ponto, Márcio, né, a gente fez tudo isso em Zacataro. Ficou um serviço, vou falar para você, foi um serviço muito bacana. Então chegou esse monte de essas pessoas querendo saber, gente da empresa, gente da indústria, o pessoal deles queriam ver como é que funcionava, porque tinha visto, né? Cada metro eu estou tirando testemunho, eu estou testemunhando. Certo. Meu barrelete é de 3 metros, mas eu estou indo a cada metro só. Né? Quando chegar na primeira fratura, muito bacana, legal, eu expliquei pro cara e tudo bem. Só que nessa, eu larguei o ajudante lá, próximo à máquina. Eu não sei o Enquanto que você ele fez, explicava, o mas... ajudante estava na máquina. Mas não era para furar, era só para ficar do lado da máquina, né? Só para... Exatamente, não fazer nada. Eu não sei como ele me deixou a chave do mandril cair dentro do furo. Aí nessa, né, eu cheguei dele e falou, não liga a máquina ainda não, não liga a máquina ainda não. Ainda bem que ele foi coerente. A pessoa surgiu, Nossa Senhora. Marcos, com a ferramenta lá, o estrago que ia acontecer. Ia perder a Né? ferramenta, Porque o furo, cada metro né? tirava tudo, né? Sim. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, derrubei a chave do mandril dele. Eu falei, mas como, filho do céu? Eu derrubei. Aí liguei pro seu Manuel. Nunca, tantos anos que eu trabalhei, né, com rotativa, nunca tinha caído uma chave de mandril, não. Nunca vi nem falar. Né? Você faz o seguinte, fala pro rapaz, fica lá na portaria que eu vou dar um mandril. Devolta a chave do mandril para você. Só que nessa, Marco, me veio uma ideia tão assim. A ideia original era o motoboy levar a outra chave do mandril, né, de Sorocaba a Piracicaba, e falava pro camarada. A Piracicaba. Pro camarada que deixou cair, para ele ficar esperando na portaria e a chave do mandril chegar. Mas daí você teve nesse meio tempo. Meu amigo, exatamente. Aí nesse meio tempo, sabe qual veio a ideia, Marcos? Um ímã. Porque não tinha como eu descer nada, porque a chave ela era um L, né? E o que aconteceu? Ela deitou no furo. O furo era de 10 polegadas. A chave deitou ali, né? É uma chave relativamente fina, mais comprida, né? Ela deitou. Aí o que eu fiz, Marcos? Eu entrei dentro da empresa, aí tinha o encarregado da oficina. Lá eu perguntei para ele, cara, um ímã aqui? Falou, cara, um ímã, que tamanho você queria? Aí já fiquei alegre, né? Na hora que ele falou que tamanho, eu falei, pô, deve ter ímã. Né? Daí eu peguei um grifo, Marcos, e falei pro cara, eu queria um ímã que erguesse esse grifo aqui, ó. Ele pensou, falou, cara, eu acho que eu tenho uma coisa aqui que pode servir para você. Eu falei, pô, sabe esses ventiladores industrial? Certo. Ele tinha um jogado lá. Ele falou, vamos quebrar esse ventilador que dentro tem um ímã. Você acredita que tinha um ímã? Eu peguei esse ímã, mas amarrei num capricho. Com o quê? Linha de pescar. Verdade. Peguei, mas desci esse ímã lá embaixo. Para pescar. De verdade. Linha de pescar, como ela é nylon, ela é resistente, né? E ela não vai enroscar em nada. Eu desci, o furo estava limpinho, né? Só que tinha água, né? Porque eu já tinha começado. Marcos, pode acreditar, eu desci esse ímã, pegou de primeira. A chave veio. Nossa, eu não acredito. Vou falar para você. Os caras ficaram felizes, aí falaram, não acredito. Aí nessa, né? Não precisa nem te falar, aquele monte de gente. Meu amigo, daí nego batendo. Até hoje eu não consigo entender como que ele derrubou essa chave lá no. E tava todo mundo comemorando, menos uma pessoa. O cara que derrubou, que tava fazendo o quê? Esperando a chave na portaria. Pode acreditar numa coisa que eu vou te falar. Quando essa chave que seu Manuel mandou chegou, a gente já tinha pegado a primeira fratura e instalado o poço. E o rapaz na portaria. E daí ninguém foi chamar ele, falou, fica lá, né? Fica lá, assim você não faz nenhuma bobagem, né? Fica longe. Verdade. E teve muitas outras, Marcos, muitas outras. Mas teve uma que foi muito legal. Foi até com o Richard, né? O canadense. Transdutor de pressão, né? Um level log. Aqueles não tinha aqueles. E ele trouxe um do Canadá. Na época, ele ia medindo lá, né? Fazendo o trabalho dele nas águas lá. Ficava lá, né? Direto. Naquele sol, ele parecia todo queimado. O Brasil sofria muito, né? Desceu lá o equipamento dele, né? Ele não conseguiu, acho que amarrar, eu não sei, ele não amarrou direito o negócio. E ele era muito extrovertido, uma pessoa bacana. E começava, comunicativo pra caramba com a gente, brincalhão, um cara muito bacana. Daí, nesse dia, ele chegou meio cabisbaixo, né? Daí eu vi aquilo lá, eu perguntei pra moça que tava com ele. Daí ela falou pra mim, pô, ele tá desanimado. Ele desceu, transdutor lá no furo, disse que ficou lá. E pior que eu não... No poço, já pronto. O poço já estava prontinho, instalado. E, Marcos, por incrível que pareça, era o furo mais profundo que a gente tinha feito.
parece que era 15 ou, sei lá, ou 16 metros, né? Pequeno, Sim. ele tem um lugar muito pequenininho para você colocar qualquer coisa, o furinho é pequenininho, né? Ele não tem muito recurso para você pescar um negócio daquele, né? Eu peguei prego, um monte de prego, esses pregos eu peguei e dobrei tipo uma âncora. Mas eu fiz um monte de âncora mesmo, assim, de prego. Prego mesmo, nós estávamos no meio do mato. Eu desci esse monte de prego, amarrado, né, na linha de nylon, linha de pescar. Não desci porque era muito leve. Ele me mostrou uma foto que tinha um furinho e tal, só que era... Eu entendi o equipamento na hora. Pode acreditar, mas eu peguei parafuso, tirei as porcas do parafuso e fiz peso, sabe, na minha âncoras ali. Pra ele descer, tipo né? uma chumbada. Coloquei mais O metade. pescador pôs a chumbada no anzol. Aí com aquelas porcas deu peso, né? Eu fui girando assim, ó. Girando, na mão mesmo a cordinha. Né? Naquele sol escaldante, era hora de almoço. Aí até o canadense deitava um pouco e cochilava, né? O maluco foi lá tentar fazer alguma coisa, né? Mas, olha, pra você, cara, quando veio aquele. Eu fiquei feliz pra caramba. Nossa, como eu fiquei feliz, cara. De ver aquela pescaria toda. Né? Mas foi tão inacreditável que entrou um dos preguinhos, entrou realmente no ponto, sabe? Eu consegui. Aí eu vi com tanta calma que ele não escapou de ver. Aí eu fiquei quieto, né? Escondi aquilo lá. E hoje eu lembro, Marcão, que deveria muita gente naquela época já ter uma barraca, mas não tinha. Pois é, gente. Na época. Aí o pessoal, um numa sombra, outro em outra sombrinha, né? E chegou eu. Né? Sempre gostei de fazer aquele mistério, chamei o pessoal, né? Pessoal, o que eu quero contar uma história para vocês aqui. Ó, Marta, fala para ele que eu tava chateado de ver um colega tão alegre como ele, pô, recanteado, o cara que chega brincando, e hoje foi um dia chato, o cara chegou aí, pô, cabisbaixo, não falou, praticamente falou com a gente, mais desanimado, pô, fala para ele que eu quero ver essa alegria de volta. Hoje e agora. Aí peguei, fechei a mão, né, e dei para ela. Quando ela abriu a mão, Marcão, que mostrou para ele o que era. Ele era um cara forte, né, alto. Esse cara me pegou assim, Marcão, me levantou lá para cima. Você tá brincando, rapaz? Nossa pegou, né? Senhora, você pegou pô, isso que hora que você foi fazer? Como? Ele falou, como? Falou pra mim, como? Daí eu falei para ele, né, pô, falei pra você que ia pescar. Daí eu sou pescador, pô. Morei na Bahia, morei no Rio Iguapiara. Eu pesco pra caramba. Exatamente, meu. Ele falou, eu pensei que você tava brincando. Nossa, Marcos, esse cara ficou muito, muito grato. Então o Marcos, ele ficou tão feliz. Eu lembro que eles me deu até uma grana lá, Marcos, pra mim tomar cerveja, né? Quando ele foi embora, deu uma grana. A moça me deu, nunca esqueça, ela me deu um kit de geólogo, né? Legal. Com canivete. Pô, os caras ficaram felizes, assim. Isso é muito legal, Marcos, pra gente. É gratificante. Sim. E nessas histórias malucas do Brasil inteiro aí, tem uma que é muito, muito curiosa. Aquela do ajudante. Um dos melhores ajudantes que vocês já tiveram na história da sondagem rotativa. Como é que é isso aí? Vocês estavam num lugar meio perigoso, né? Então, vocês precisavam de um vigia e era difícil achar ajudante, difícil achar vigia. Conta aí, onde que era esse lugar, que estado que é, né? E conta desse ajudante aí. É uma história muito interessante também. Isso foi um ajudante muito bom que a gente conseguiu. Ele foi meu ajudante. Era só eu e ele na sonda. Isso é Mato Grosso, né? Ou é Goiás? Não, é Minas Gerais. Minas Gerais. Lavras, tá certo. Fui em Lavras. É um mineiro em Lavras. Chegou lá, né, mas precisava dos ajudantes, né, dos auxiliares, né? E nessa apareceu esse cara. Um cara muito bacana. O seu Edgar era o encarregado, né? Só que o local que a gente ia fazer uma furação, mas era muito perigoso. Tinha uns pontos que era na beira da estrada, que passava as estradas, né? E não dava para deixar a máquina sozinha. Então, quando isso acontecia, a gente tinha que contratar vigias, né? Para deixar na máquina, né? cuidar. O cara ficava lá. Exatamente. Trabalhamos, fizemos vários pontos, tá? Um monte, né? E esse cara era interessante, mas ele chegava, ele tinha muito dinheiro. Esse cara chegava com muita grana. Hoje o ajudante, pô. A gente ficava pensando, pô, esse cara tem muita grana. Marcos, era muita grana. O cara ganhava o equivalente hoje a uns R$1.500 por mês, mais o prêmio, talvez fosse por uns 2.000, 3.000 no máximo, mas o cara parecia com muito mais dinheiro que isso, é isso? Esse cara já chegou com momentos lá, não sei se ele não estava com acho que uns, sei lá, 10 mil é muito, mas uns 5 mil no bolso, cara. Era muito dinheiro por um dia só. Bem mais do que o salário dele. Marcos, ele era um cara que trabalhava muito bem. Ele era um cara que cuidava do ferramental.
trabalhava certinho, né? Aí surgiu esse ponto, que era na beira da estrada, e precisava de um vigia. Comentamos com ele, né? Falou, ó, mora aí na cidade, conhece muita gente e tal, por favor, a gente vai precisar de um vigia noturno. Aí o que ele fala? Eu fico. Falei, não, mas você vai ser meu auxiliar. E durante o dia você não vai aguentar. Não esquenta a cabeça, eu fico. Não precisa arrumar ninguém. Falei, brincou. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, eu vou te trabalhar do mesmo jeito e você vigia, não precisa você pagar para ninguém. Porque eu acredito, amanhã, quando você chegar, eu vou estar aqui, não se preocupe. Eu vou estar aqui e vou trabalhar certinho contigo. Eu e o seu Edgar ficamos meio, né? O seu Edgar será, ele falou, se ele falou, né? Vamos acreditar, melhor pagar para ele que para outro. Já conhecemos, tá bom. Esse cara trabalhou certinho. Só que a gente não imaginava que o cara era o rei do tráfico. É por isso que ninguém ia mexer na máquina, né? Porque o cara era o rei do tráfico da cidade. Ô, Marcos, quem ia mexer na coisa, mano? O cara era o todo-poderoso. Quem ia imaginar? Então, Marcos, ele fez o quê? Uma barraquinha no Capricho lá, próximo à máquina. Com certeza, não precisava ele ficar lá. Sim. Ele falava que ficava, mas não precisava de jeito nenhum. Quem ia mexer na coisa do cara? Todo mundo conhecia ele na cidade, sabia quem era ele. E todo mundo sabia que ele estava trabalhando com a gente. Marcos, esse cara fez uns pontos junto com a gente. Marcos, nunca sumiu nada. Nada de ferramenta. Ficava a máquina. Marcos, juro pra você, passava carros. A máquina estava praticamente na beira da estrada. E é por isso que ele estava sempre com um monte de grana. O cara... Tô te falando, Marcos, era inacreditável. E o pior, Marcos, que ele trabalhava certinho com a gente. Um cara trabalhador. O cara tinha dupla jornada. O cara era trabalhador, ajudante, fazia uma força do caramba de dia e de noite ele tinha o trabalho de verdade dele, que era vender coisas. Isso foi tão interessante, sabe? Ele era querido dos outros na cidade. Então, uma coisa que é muito doida, né, Marcos? A gente vai pensando, pô, e a gente convivendo com o cara ali, entendeu? Convivia com ele, direto, né? Praticamente 24 horas, porque ele nem pra casa dele. Na realidade é muito interessante, temos tão bom, que nem a gente já trabalhou, mas com pessoas formadas, formadas que davam aula, pessoas, nossa, que você não acredita, a pessoa está ali junto contigo, né? Enquanto tem outros que, nossa, só te deu trabalho, da cabeça. Teve uma época mesmo que a gente, acho que você lembra, a gente não conseguia achar auxiliar. O nosso país estava tão bom, né, que não conseguia achar gente, né? Exatamente. Então teve essas dificuldades. Aí a gente saía fazendo o quê, né, Marcos? Como não mesmo. Pegando qualquer um, que tinha, qualquer pessoa. O que tinha, que queria trabalhar, vamos pegar. Nós contratamos esse cara vindo de uma agência, né? Mas ele, é isso aí que você falou, né? O cara não tinha casa, né? Então ele vivia de catar materiais reciclados, né? Na rua e tal, e ele arranja um emprego com a gente. E era um cara forte, né? Imagina se o cara vivia na rua, né? Imagina a aptidão desse cara para um trabalho braçal. É muito grande, né? Muito boa. Então o cara era bom, muito bom. E aí, trabalhou legal, no primeiro mês ele recebeu o salário, recebe um prêmio que é o dobro do salário, né? Por causa de ele ser tão bom e ter tanto trabalho, assim, ele recebe um prêmio que é o dobro do salário. E aí o cara começa a pirar. Já teve de vários tipos ali, né? Esse cara, é isso aí, a gente conseguiu, né? Então, fazer o cara vir para o mercado formal de trabalho, o cara trabalhou com a gente, mas infelizmente também, quando ele recebe o salário, ele sumiu, né? Recebeu um dinheiro bom, ao invés dele guardar ou ajudar a família dele, não, o cara, sei lá, que não apareceu mais, né? Então, mais uma triste história aí do trabalhador, né, que se perdeu, né, infelizmente. Essa história da comida é muito interessante, Marcos. Fez também um serviço lá, você lembra, lá em Bodoquena, Mato Grosso do Sul. Sim. Lá tinha um pessoal, Marcos, que era estabanado. Só que já não era como esse cara, né, daquela cura, não. Marcos era muito doido. Eu vou falar para você, os caras comiam muito, muito. Eu não acreditava naquilo, né? E a senhora do restaurante, era uma pensão, né, em restaurante. A gente um dia contratou o filho dela, ele era bem forte, né? Aí o que acontecia, Marcos? Eu ia pegar as marmitas, né? E a dele, Marcos, você pode acreditar, era inacreditável, era gigantesca, sabe? Aí a mãe dele falou, não se preocupe, eu que estou mandando, você paga na marmita normal, não se preocupe, que eu já conheço bem o filho que eu tenho. Olha o Marcos. Eu acho que valia assim por 3, sabe?
Nossa. Valia muito 3 marmitas normal que o pessoal comia. Porque lá era muito quente, né? Eu, o seu Edgar, esse pessoal comia muito pouco. A gente se alimentava, era pouca comida, né? Marcos, pode acreditar, esse cara, ele pegava a marmita dele, ele sentava ali no meio da gente. Porque a gente não comia toda a marmita, entendeu? E ele, por quê? Para pegar tudo que a gente deixasse ele comer, cara. A gente Ele não comia a acreditava, dele e a Marcos. de vocês ainda. E quem deixasse, ele comia. A gente não acreditava. Comia mesmo, não era negócio de, tá, os olhão não aguenta comer e vai pedindo, não. O dele era porque ele comia mesmo. Isso, Marcos, era interessante porque lá, devido ao calor, né, muito quente demais, o pessoal usava muito tereré. Aquele cara levava os pacotes, era o dia inteiro, ele levava uma garrafa, só gelo, o dia inteirinho, Marcos, a gente furando ali, né, fazendo a perfuração, e ele vinha com aquele tereré, direto. Porque eles levavam um limãozinho, eles tinham toda uma Sim, sede de claro, fazer ali, sabe né? como faz a coisa, é lógico. Então, Marcos, além dele se alimentar tão bem, ele ficava, Marcos, o dia inteiro tomando aquilo. A gente ficava pensando, pô, pra onde vai tanta coisa, né? Pô, Pois um é, monte de pois coisa, é, aquela pois é, pois alimentação, é. ainda tomando tereré ali. Eu falei, Nossa Senhora. gente do céu, que coisa. Então a gente encontra Sim, essas figuras da vida aí, né, Marcos? sim, Que a sim, gente sim, sim. comia. Ó, tinha um lá que você lembra. Esse rapaz, ele pegava o prato maior que tinha, né? Ele Sim, pegava ali e saía derramando, né? sim, sim, Derramando. Aí sim. a gente falava, não vai comer, não vai comer. Mas Então o comia. cara comia. E esse É cara, dureza, eu, mas eu me lembro de um outro episódio com esse cara que você está falando agora aí. O cara dirigia o veículo da empresa. E daí tinha uma equipe com 3 pessoas e ele dirigindo o veículo que estava, ou a própria Ranger, sei lá, estava dirigindo o veículo da empresa com mais 2 companheiros, né? Tá vindo de São Paulo para Sorocaba e passa no pedágio lá de Jandira, né? Passa no pedágio de Jandira com o carro da empresa, com os companheiros, com as ferramentas, com tudo, passa no pedágio, a polícia manda ele parar. Pede o documento do carro, o documento dele, tá aqui, documento, tudo certo, empresa, né, tá. Viu, mas pera um pouquinho, seu nome é fulano de tal, assim, assado? Sim. Tá preso, levou o cara preso. O cara está voltando do trabalho ali, volta o cara preso e os 2 amigos ali, né, sem saber o que fazer, e agora, né, nós não dirigimos, tá o carro da empresa, o cara foi preso. Daí é aquela coisa, né? Liga pra lá, liga pra cá, tal, até que vai um outro companheiro lá pegar o carro. Mas veja só, tinha um pedido de prisão contra o cara. E por um azar dele, acabou dirigindo o nosso carro, o cara acabou preso. Mas aí, não passou nem 2 dias, o cara tava lá, apareceu ali. Eu não sei porque o cara foi preso, não sei porque o cara foi solto. E tá tudo certo. como é que. Como é que... E o interessante, né? É que a gente não imagina que o cara tá Não. sendo ali, né, Marcos, procurado. Você Sim. convivendo no meio do cara. E o cara É uma conta coisa muito tanta interessante. história que a gente não sabe que é verdade. Ele contou sobre esse episódio, ele contou umas 3 histórias diferentes sobre o motivo pelo qual ele foi preso. E até hoje eu não sei o que aconteceu com o cara. A gente não consegue, né, Marcos, saber o que de fato acontece com o cara, né? Pois É que nem teve muito, sabe, Marcos? Quantos episódios a gente teve, quantos da vida aí? Em Apiaí mesmo, meu primeiro serviço, teve um funcionário lá, né? Chave catraca, que você coloca o pito, né? Tem várias medidas. Sim, E aquilo é uma sim, chave sim, muito sim. interessante, né? Sim, E que na você época, trava de né? um lado, isso com a traca, Exatamente, exatamente. Aquilo é muito legal, é uma chave bacana. Eu lembro que na época, logo quando saiu aquela chave, eu lembro que facilitava muito no serviço. Sim. Então aquilo era super cara, né? Lançado. E nessa, Marcos, tinha um rapaz que trabalhava com gente, que o cara era um verdadeiro larápio, né? E a gente não Nossa imaginava isso aí, né, meu amigo? Aí, né, Marcos, todo dia a gente ia para o serviço, as caixas de ferramenta a gente levava para casa, nunca deixava nenhum em campo, né? Aí a gente levou a caixa embora, tal. Aí quando a gente chegou, foi utilizar, procurou, cadê? Só tinha gente ali, era 2 sondas em campo, né? 2 equipes. Não, um pegou para usar, tem que saber quem pegou ali, porque era só gente. Aí nessa, né, Marcos, a gente foi na outra máquina, né, pra ver se estava lá, se o cara estava utilizando ou não, pegou e não avisou. E o cara falou, não, eu não peguei nada de ferramenta, não sei de ferramenta. Aí o Valdir ficou muito preocupado, né, falou, ó, pessoal, reuniu todo mundo e falou, né, se essa chave não aparecer, a gente vamos para a delegacia agora. Daí, né, para o serviço, vamos para a delegacia. Daí nessa saiu um cara lá, foi eu. Ah, você pegou? Peguei. Tá na onde a chave? Tá lá em casa. Tá bom, vai nós lá, né? Vai lá nós, então vamos buscar a ferramenta. Vocês podem voltar às atividades. Quando a gente chega na casa desse cara, ele tem um quarto
Marcos, eu vou falar para você, do que você imaginasse de ferramental, esse cara tinha. É verdade, O cara pegou ferramenta em verdade, tudo que é lugar que ele verdade, viu. Ele era verdade, Marcos. colecionador de ferramenta. Viu uma ferramenta legal, opa, daí. É verdade. Ele tinha uma Nossa. casa de alto perto só de ferramenta. Mas a gente olhou. O que ele falou pra gente, viu? Pode pegar o que você quiser aí e levar. Daí, claro, né, mano? Ele falou, vê onde você colocou a nossa chave, eu só quero só ele. Daí ele achou o ferramental, né? E falou, É, cara, sabe o que? Eu não aguento, eu vejo uma o ferramenta. cara tem problema, né? Então isso Ele existe tem mesmo. Sim, problema. sim, Claro, ele é doente, o cara era pois é, doente. pois Eu é. vejo aquela ferramenta, eu não aguento, cara. Eu acho bonita. Tipo essas que tá ali no quarto, né? Eu pego e trago, não vou usar. Eu falei, Nossa senhora. beleza, muito bem. E beleza, pegar uma ferramental, vamos montar, né? Aí vem ele, né? Opa, falei, viu? Peraí, Não, pera. você pode Agora, ficar. aí já é Você demais, né, pode meu? ficar. Fica aí. Desculpa, você pode ficar. Isso é Exatamente. cleptomania que chama o negócio, o distúrbio, né, mental do cara. Fogo. É verdade, esse realmente era doente mesmo. Não tinha condições de a gente ficar com ele porque ele era doente. Sério. É, Não sem tinha. acompanhamento, sem Só um tratamento, sem nada, tratamento. só vai piorando, né? Só vai piorando. É triste, né? Na parte da ECD, né, então, sem contar a parte da rotativa, pensando na parte da ECD, dos trabalhos aí ambientais, né, de investigação ambiental, qual que é um negócio que você fala, puxa, isso daí é um trabalho bom? Porque teve esse aí da rotativa, era ambiental, mas era rotativa, que foi um trabalho muito bom, né, esse de Piracicaba que você contou, da chave do Mandril. Que outra coisa você fala que você teve uma sacada que falou, putz, isso daqui é bom. Conta um aí que você acha que seja interessante. Para a gente foi muito bom. Foi quando a gente veio do YouTube. Da YouTube, Piston. Quando surgiu mesmo, que veio para a gente. Marcos, isso aí foi uma coisa que, vou falar para você, uma coisa que resolveu nossos problemas. Sim, Mesmo. Eu acho que resolve o problema. Teria que ter e utilizar. Por quê, Marcos? A gente vê muito hoje ainda, né? O pessoal vai mais pelo meio econômico, né? sim, Infelizmente, vai para um amostrador só e as hastes. Saca sim. tudo e fazer tudo certinho, que nem o pessoal ainda faz aquela. A Portinhola, Eu não sei sim. porque. Eu não sei porque o pessoal fala que funciona. Eu nunca consegui fazer funcionar. Eles falam que. Então, Marcos, o que a gente facilitou na nossa vida, né? Com pista, quantas amostras de água a gente fez, Sim. olha que equipamentos, né? Que tem. A gente fazer nossas coletas adequadas. A gente faz nossa coleta com o quê? Puntual, no rolo. Você imagina. Você entendeu? Isso facilita muito, sabe? Mas ajuda muito a gente. O pessoal está naquela. Não sei se eles se adaptaram muito ao sistema convencional, né, Marcos? Ah, não, você bate lá, tirou e acabou. Que nem você vê, Marcos, a gente vai fazer um serviço ambiental para coletar uma amostra, e falar para você, então eu ainda acho que está fora da pessoa, da gente chegar, sabe, o ideal adequado, né? Que é o certo a fazer. Tem situações que não tem como fazer? Tem. Pô, tem recurso, tem como melhorar. Quanto desenvolvimento a gente tem, quantos recursos hoje a gente tem. Quando que a gente ia imaginar, né? Mas a gente está no Senac com tudo do ferramental, mostrando o ferramental para o pessoal, a ferramenta certa. Ainda preferir ir no tradinho, na mão, no sofrimento. Será se é viável isso aí? Sim. Ainda? Será se não vale a pena investir, por mais que seja uma máquina ali, comprar o ferramental, a perfeição do A serviço. eficiência, né? A amostra representativa que vem, Eficiência, né? olha a eficiência, mano. Mano, isso é tão simples que nem a gente já utilizou milhões, e você aquecer a amostra em campo, tão fácil. Sim. Olha a ideia. Pô, esquentando o resultado é diferente. Pô, tá ali na praia, você tá vendo ali. E muitas outras coisas, né, mas que tem aí que facilita a vida e o resultado é preciso ali, né? E muitos não sei o porquê, sabe? A pessoa acha que dá trabalho eu coletar online e ter que te esperar você medir ou coisa e tal. O que adianta eu tirar online e colocar lá e você não medir? Pois Você é. entendeu? Sim. Mas qual o objetivo disso de eu tirar line? Não é Tem que tirar verdade? O o que vai liner adiantar? certo, né? Tem que tirar o liner representando o que está na natureza e tem Exatamente. que fazer um trabalho com o liner, né? É isso mesmo. Nós estamos falando do liner, né? Então, poxa, dual Tudo lá. tube, piston sampler e tal. Agora, você já viu por aí os caras coletando a amostra do espiral do rolo, Charles? Muitas vezes, do trado, de fora do trado, eu te pergunto e qual a verdadeira mágica dele conseguir fazer a descrição No daquela espiral. amostra que veio. Pergunta. Eu até hoje não consegui saber Pois é. como Eu que a também não pessoa consegui saber, consegue, não. meu amigo, descrever do aspiral Pois é. do rolo.
até hoje não consegui. Quando a gente abre aquele lá, quantas coisas diferentes Pois é. a gente Pois vê é. naquela, no simples lá. Não vou criticar, não vou falar pro cara não fazer. Não tem como, não tem como. Quer dizer, ele até descreve o que está na mão dele, mas o que está na mão dele, o que representa ali, né? Nada. Agora, meu amigo, eu vou te perguntar uma coisa. O porquê que ainda é aceito um relatório desse tipo, Marcos? Tá ali, fotos, o cara tá vendo como foi feito o serviço. Essa é uma entendeu? boa pergunta. Como ele escrito, como ele coletou a amostra, como foi feito a descrição, né? Eu fico pensando, mas como é ainda é um negócio aceito? desse? É verdade. Exatamente. Como ainda tá? São duas perguntas aí, Charles. Uma delas é essa que você falou, né? Como que aceito? E a segunda é, como é que o cara tem a coragem de assinar o nome dele num relatório dizendo que fez isso aí? Eu vou pesquisar e te falo. A gente fica pensando, né? É um meio da gente, né, Marcos? Que nem, claro, tem muitas pessoas que realmente querem fazer o serviço. A gente vê, querem fazer. Claro, é um serviço barato? Não é. Mas é essencial? Claro que é essencial. Não foi ele que o responsável pelo estrago? Tem que consertar, penso eu, né, mano? Sim, ele está trabalhando, ele está usufruindo daquilo ali. Não, você tá Acho certo. que o mínimo era fazer. Tem as condições adversas? Lógico que tem. Mas tem os meios da gente chegar a eliminar aquelas condições? Tem também. E aí, Charles, agora chegando mais para os dias atuais, né? Recentemente, aí no final de julho, a gente teve que sair lá do galpão, onde a gente ficou aí um tempão, né? Então, quando você entrou, a gente não estava nesse galpão, né? A gente veio para esse galpão depois que você já estava na empresa. E aí é um momento meio impactante para nós, né? Impactante para o meu pai, para mim e certamente para você também. Você ainda teve um agravante, né? Você teve que mudar aquele negócio tudo sozinho, né? Então, como é que foi esse processo aí, né? Que chega no final de julho tendo que sair fora de lá. E hoje ali é uma academia, né? Como é que você vê essa etapa, né, da empresa? O Marcos, foi assim uma coisa, para mim foi... eu não gosto muito de comentar, né, sobre isso. Para mim foi muito impactante também. Sim. Porque foi assim, uma mudança com a pandemia. Bem no auge da pandemia. A gente não podia contratar ninguém. Sempre estava São Manuel próximo e tal. Como é que a gente vai levar alguém para lá? E nesse período de tempo eu comecei a levar as coisas, né? Era muita coisa. Além das coisas da empresa, tinha muito, mas muito instrumentos do Mauro. Sim. Tinha muita engenharia dele lá, né? Sim. Muitos instrumentos fabricados dele. Aí, né, Márcio, a gente começou, estava tranquilo, começamos a levar as coisas. Aí eu fui levando. O que eu consegui levar, só fui levando. Aí eu ia fazer uma viagem, aí voltava, carregava, descarregava, né? Para no outro dia já levar carregado e voltar e carregar. E ficava nisso. Aí chegou um ponto, Marcos, que eu não conseguia levar as coisas pesadas, né? Sim. Até a gente contratou meu filho, né? Para ajudar, ele me ajudou bastante uns dias lá. A gente desconfiou de Covid, acho que você lembra dele. Passou mal lá, meio ruim, e falava, melhor ficar em casa, né? Sim. Aí acabou. Não deu mais feliz, acho que você lembra. Muitas coisas foram feitas o quê? Você doou muita coisa, mas você beneficiou muita gente mesmo. Sim. Quanta gente foi ajudada daquelas coisas, você não faz nem ideia. Foi assim, mas para falar bem a verdade para você. Aumentar muita coisa. Até hoje eu não fui lá na academia. Certo. Eu saí de lá tão assim, sabe, Marcos? Vou falar a verdade, tem muitos anos que eu trabalho ali. Sim. E você vê, você tirando aquilo ali, sabe? E a gente tem que tirar isso aí, tudo, 16, sabe? 16 anos, é isso mesmo. Não é verdade? Imagina, só 16 anos tirando tudo, meu amigo, dali, Marcos. Sim. Então aquilo ali cortava o coração. Cada pecinha que eu tirava dali, o coração, velho. E é muito triste também, São Manuel, a gente levando, vendo, né? E a gente trocando ideias, falando, né? Que foi a nossa casa, né, mano? Sim. Todos trabalhou ali, né? Sim. Todos nós trabalhamos ali. Então, torna-se um lar pra gente, né? Ali. Então, você tem que tirar tudo, remover aquelas coisas. Foi bem pesado, sabe? Eu chegar ali e saber que cada dia que passava, eu via que estava mais vazio. É um dia menos, cada dia, né? Você entendeu? Um dia menos. Você via que estava vazio, foi esvaziando. E o mais lamentável foi os 2 últimos dias. Foi muito triste. Até que foi no último dia, né? Eu deixei o caminhão lá guardado. Falei, amanhã eu entrego o barracão, né? Deixei o caminhão, fui cedo, Marcos. O que eu deixei por último? Foi o bebedouro. Sim. Né? Eu deixei por último, né? Sim. Aí fui lá, desmontei e levei embora. Falei, agora acabou. Foi muito triste, sabe? Porque, pô, você analisa quantas pessoas
passou por ali, quantas famílias foram ajudadas, Marcos? Tem pessoas que até hoje a gente encontra aí, mas colegas que nem sabem, eu encontrei com o Jefferson, conversamos bastante, né, dele. É muito triste, tem muita gente que fala hoje, né? Sim. Então, são pessoas ali, mas que a gente encontra que são muito gratas a vocês, que você não faz nem ideia, né? Então, Marcos, e para mim, no último dia mesmo, eu me senti assim, chateado, Sim. né? Você fica chateado, você fica, né? Você recordar aquilo ali, que eu desejei para o pessoal da academia que dobrasse o tempo que a gente foi ali, porque ali a gente foi muito feliz ali dentro, né? Eu não me senti ainda à vontade de ir lá e ver ainda. Eu fui lá, né? Eu tive que ir e já não é legal, né? Para você também. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta que você deve ter, de você olhar. A gente conviveu muito tempo, né, Marcos? Sim. Inventamos coisas ali, né? Um grande vínculo ali. Eu não passo ali, olho e tal, vejo muitas gente ali, mas nunca tive a coragem de parar. Mas infelizmente, né? Chegou o fim mesmo, vai ficar pagando um aluguel desnecessário. Pois é. Infelizmente não tem jeito. Né? Hoje a gente está mais ou menos preparado, né? Nós dois aqui para ajudar outras empresas, né, de consultoria ou de sondagem a fazer o trabalho, né? Então a ideia é que alguém nos contrate um dia desses, né, e para fazer esse tipo de trabalho aí, né, uma consultoria de coleta de dados, né? E nisso as coisas estão lá no meu pai, né? A gente vai continuar inventando uma coisa ou outra e vamos ver o que nos espera aí o futuro, né, Charles? Exatamente, meu amigo, é isso mesmo. Experiências, né? A gente adquiriu muito, né, Marcos? Convivemos assim com pessoas fantásticas, né? Pessoas que nos ensinaram muito, né? Temos muita coisa para aprender ainda pela frente, né? Também tem uma grande bagagem, né, Marcos, para ajudar. Sim. Né? Quem estiver precisando, a gente está aí para ajudar. Isso é fato, com certeza. Você, com certeza, está ajudando de muito. No que você está fazendo hoje, principalmente, né? Para relembrar, sempre fazer o certo ali, né? E ajudar. Então, vamos aí para isso, né? Sim. Falar com o Marcos, a gente vai lá, né? Tá legal, né, Marcos? Enquanto a gente está participando, isso é muito importante, né? A gente fica honrado com isso aí. Eu, particularmente, fico muito honrado. Né? E esse programa aqui, Charles, tem bastante gente que ouve aí, espalhado pelo Brasil, né? E dessa vez, como você tem o seu irmão na França, certamente teremos ouvintes na França, é isso aí? Com certeza, Marcos. França, Bahia, Santa Catarina, esses colegas que eu tenho aí, né, que a gente ainda tem contatos, com certeza vão ouvir essas histórias. É claro, né, Marcos? A gente não espera que o pessoal também não fique chateado, porque a gente tem muitos amigos, isso é muito bom, tem muitos amigos. Então, se a gente for citar, né, Marcos, a gente vai ficar, né, a nossa entrevista só falando de amigos, né? Na hora relembra alguns que vem na memória rápido ali, porque eu lembro de todos os meus amigos. Eu sou muito grato ao aprendizado que eu aprendi com esse pessoal. Nunca me senti, né, Marcos, rejeitado por ninguém. Acho que eu tenho mais a que agradecer. Uma das coisas que nós temos que falar também, agradecer, uma coincidência, né? Uma amiga nossa, a Ingrid, né? E a Ingrid é curioso porque ela faz aniversário no mesmo dia que você, né? Então tivemos muitos aniversários ali, né? Na ECD, isso é legal também, né? Embora ela não vá para o campo, né? Mas ela tem muitas histórias interessantes também. A Ingrid é uma pessoa, né, Marcos, que não tenho nem o que falar da Ingrid, né? Ela é muito, muito amiga. Infelizmente, esse ano a gente não pôde comemorar, né? Você também que faz próximo, né? Sim, O que a gente vai falar da Ingrid, né? Uma pessoa, fala a verdade, uma pessoa que nem a Ingrid, fantástica, é tudo de bom. Amiga, ela é parceira da gente, né, Marcos? Que a Ingrid já me ajudou, Marcos. A Ingrid eu devo muito a ela, né? Muito. Então, nós somos muito amigos mesmo, Marcos. Se ela chegar a qualquer momento, seja do que for, na hora. Com certeza. Lá para ajudá-la, ou independente, ela precisar de mim ou eu dela, tenho certeza que é a mesma coisa. Então, uma pessoa que a gente pode contar com ela. Eu tenho certeza, ela tem histórias fantásticas dela contar, super competente, né, Marcos? Então, eu sou muito grato a ela, né? E eu sou feliz, Marcos, por ser amigo mesmo, de falar, abrir a boca e falar, sou amigo da Ingrid, né? Torço muito por isso. Vocês consigam ainda me manter ela, entendeu? Que dure muito isso aí. Penso muito. Que eu não precise partir para outra empresa. Eu nunca pensei nisso, ter que ir para outra empresa, sabe, Marcos? Longe dos meus familiares. Eu já não estou mais numa idade disso, né? Eu penso em ficar quietinho, porque eu tenho meus filhos. Que moram próximos aqui, entendeu? Sim. Então, eu quero muito ainda estar próximo, né? E se tiver de arrumar outra coisa, não der mais certo, tá próximo aqui, né, Marcos? Tá próximo de vocês, tá?
E penso também, passar, se for uma coisa que não der certo, o que eu sonho mesmo, mas hoje não dá mais possibilidade, é meu pai, meus Certo. familiares, está tudo próximo, tá juntos, né, Marcos? Então, meu pai é feliz lá onde ele está. O que puder, tá mais próximo a ele. Até hoje, cada coisa que eu aprendo com o seu pai, que você não faz nem ideia. A gente aprende cada coisa, é verdade. Aprendo muito, muito com o seu pai. Muito, até hoje, aprendo bastante. E não só das atividades da gente, mas como um tocar do violão. Sim, Tocar um violão, quantas sim. dicas que ele me dá? Instrumento, então. Não, isso é aqui, dele me mostrar os instrumentos. Pô, você começa a ter um interesse, porque, cara, a gente já gostava. Mas você Sim. vê a inteligência do cara, tá, o instrumento, né, na música, os instrumentos, o desenvolvimento das coisas que ele faz. E você nem se fala, né, a inteligência, além do meu amigo, pô, você é um doutor, cara, entendeu? Então, É isso aí. falar a verdade para você, eu me sinto muito grato por vocês, né, terem entrado na minha vida, uma família, né, praticamente vocês são minha família. Sim, Muitos anos sim, eu tô sim, com sim. vocês, Sim, você claro. entendeu? Então, pô, vou na sua casa, pô, sua esposa, seu filho, imagine, Marcos, não é todos, sabe, Marcos, que tem esse Eles vínculo que gostam muito do tio consegue. Charles, o tio Charles isso, o tio Charles aquilo. É Exatamente, isso mesmo. exatamente. Você imagina, né, você ter aquela confiança, viu, na casa do seu pai mesmo, na casa do Mauro. Então, você, pô, Marcos, isso não tem dinheiro, ouro, prata, nada que pague entendeu, um sentimento que a gente tem assim por vocês. Não existe impagáveis, não tem o que pagar. Eu acho que é só pedir o máximo nas orações da gente por saúde, para vocês que sejam muito felizes. A Deus, orando muito, pra vocês terem muita saúde, que isso é muito importante. Sim. Muita saúde para continuar tendo uma vida feliz, entendeu? Mas são muito poucos ainda, sabe, Marcos? Pessoas assim que têm uma afeição, um ídolo de ajudar as outras pessoas, sabe? É muito difícil ver. Eu vejo o seu Manuel, ele é assim, tá vendo isso aqui? Pode ter maior valor. Leva. Então, Marcos, é muito difícil ter pessoas assim hoje. Eu não sou feliz, Marcão. Chegar ao fim da minha vida hoje, pode ter certeza, meu amigo, eu sou muito feliz e não poderia, acho, ter surgido outras pessoas na minha vida além de vocês, sabe? Saí do meio do uma Guapiara, quando eu conheci vocês, né? Uhum. A gente agradece bastante a você, né? Não vou nem começar a falar aqui, né? Mas então, Charles, é isso aí. Agora a gente vai terminar aqui a gravação, né, com você, que é isso aí, o coração da ECD. Então a gente tem muito, muito a agradecer para você. E essas histórias que você contou são uma pequena parte, né, do que a gente que a gente viveu, do que a gente passou e certamente quem nos ouve aqui te conhece, sabe, lembra de você com carinho. Então é isso aí. Todo mundo aqui que eu conheço, que te conhece, gosta bastante de você. Então é isso, Charles. Aqui a gente vai acabar nosso podcast. Pode deixar o seu recado aí para os nossos ouvintes aí para a gente terminar nosso programa. Primeiramente, eu agradeço muito, muito a você ter lembrado do seu amigo aqui, como eu já falei do início, né? Agradeço muito, muito ao seu Manuel, do Maurão, o Rafaelzinho, que você acabou de falar para mim aqui, né? A gente conviveu muito, esses colegas que eu convivi em geral, Diego, Rafael, Álvaro, né, que a gente está lembrando agora, teve muitos na ICD Roberto, né? Eu lembrei o Gustavo, o Jefferson. Então é muitos, tinha o Valmir, a Ademir, é muita gente. Então, Marcos, de verdade, todo mundo, eu agradeço muito, Marcos, essas pessoas que às vezes perguntam sobre mim, né, que gostam de mim, mas pode ter certeza, eu mais deles, de todos eles, né? Você, assim, muito grato, desde o primeiro dia que seu Manuel mandou ir para a Piaí. Eu jamais vou esquecer, e estamos aí até hoje, torcendo muito, sabe, Marcos? Isso vai muito longe ainda, a gente consiga, sobre o que a gente vai fazer daqui para frente ainda, que vai ter muitas histórias, né? Você me contar muitas histórias, sou eu, então quem sabe nós não vamos para a França, então muitas coisas podem acontecer. Então, e agradecer muito, que lembra da gente, né? Rodrigo que lembrou de mim, Diego, gente, Larissa, a Luana, né? Então tem muita gente, eu assisto todas. Legal. Assisto todas mesmo. O joinha meu lá, vai mesmo. Opa, legal. É verdade. Espero que comentem bastante e você vai respondendo por a gente, Marcão. E continua. Vamos lá. Continua que tá muito legal. Continua mesmo, não para.
vai pedindo saúde para Deus e continua que o negócio vai longe. Marcos, um grande abraço. Obrigado, Tá? meu amigo. A gente está aí, sempre. Para você também, meu amigo. Vamos lá. Obrigado. Bom, pessoal, essas foram as palavras do meu amigo Charles Oliveira de Jesus. É realmente interessante e emocionante ter feito esse episódio, ter ouvido esse relato, ter editado esse podcast, por ter falado com uma pessoa tão assim, admirável, que é o meu amigo Charles, né? E também é emocionante, de certa forma, porque fala um pouco aí sobre nossos últimos 16 anos aí que nós passamos no galpão e a saída desse galpão aí, que eu relato no site ecdambiental.com.br, como vocês já sabem. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse relato. Continuem acompanhando os nossos podcasts, os nossos textos na nossa newsletter, o nosso site, o nosso canal do YouTube, o canal do Telegram e outras. Agora estamos no Instagram também, Instagram @ecdambiental. E agradeço novamente o apoio de vocês. Sigam com a gente, nos vemos na próxima semana. Um abraço, até lá.